Bruno, por favor. Bruno, Sim. é um prazer ter você aqui. A gente tem nós somos colegas há muitos anos e a gente sempre tem uma brincadeira, a gente aprende muito com você, a gente se provoca o tempo inteiro, mas eu não podia deixar de passar a palavra para você hoje, lembrando a você que hoje é o aniversário do Che Guevara, que foi presidente do Banco Central cubano. Olha só que maravilha. Ô, Mário, Vocês com uma conhecem a piada de deferência. como é que ele virou presidente do Banco Central, né? Não, não. Não, reza a lenda que o Fidel Castro perguntou como é que é? Tem alguém que seja... Bom, agora já não lembro, mas é algo assim, ele aceitou por equívoco. Ele ergueu a mão e o Che Guevara aceitou por equívoco o convite do presidente do Banco Central. Bom, mas enfim, é outra história. Tem algum louco o suficiente? Sim. Bruno, por favor, nosso querido colega. Mário, eu vou fazer uma deferência especial ao amigo que tão gentilmente me convidou. E então vou abrir a minha fala citando o Lenin, para que você fique contente. Não Porque sou você inimigo. sabe, porque você sabe que o Lenin dizia que há décadas em que nada acontece, não é? E de repente semanas em que décadas passam, né? E eu acho que isso é realmente a história da regulação financeira, tem um pouco disso, né? Porque chega-se a uma estrutura regulatória básica, que vai então sendo ajambrada e arrumada e protegida e violada, e de repente as mudanças, né, vêm como uma avalanche, né? E eu acho que é possível que nós estejamos vivendo um momento mais ou menos assim, talvez não tão dramático quanto esse pensado pelo Lenin, mas e também não um que vai se resolver em poucas semanas, né? Mas bastante radical e me parece relativamente rápido se nós colocarmos as finanças públicas, não é, no seu quadro histórico maior e, portanto, as finanças públicas não, perdão, as finanças modernas no seu quadro histórico maior, e nós pensarmos que o sistema que existe hoje é, em grande medida, com todas as diferenças e ajambramentos que vão sendo feitos aos poucos, mas essa ideia de uma criação monetária, que é essa grande PPP, essa grande parceria público-privada entre a criação privada e o controle da quantidade de moeda pelo Banco Central, ela tem 300 anos, né? Não no Brasil, evidentemente, mas, vamos dizer, no Ocidente. Mas, brincadeiras à parte, eu vejo hoje 3 grandes temas em matéria de regulação monetária. O primeiro deles diz respeito ao controle da elasticidade monetária. Então, em termos simples, não é? Estamos falando o quê? Da criação de crédito, é a fala do Pércio, né? E, portanto, do poder de criar moeda sem lastro. É claro que aqui nós não estamos falando da moeda em sentido jurídico, né? Da qual eu vou falar depois, daquela moeda com curso legal. Mas estamos falando da moeda em sentido econômico, isso é, do meio de pagamento, não é? Do substituto do depósito, do substituto monetário. O dilema do regulador diz respeito a tolerar ou não o shadow banking. Eu acho que esse é o grande dilema, que é esse sistema bancário sombra, né? O que é o shadow banking? São as firmas não bancárias, acho que o Pércio fez referência a algumas delas, falou de fundos de investimentos creditórios, né? Firmas ou entidades não bancárias que concedem crédito fora do sistema bancário regulado e que, portanto,
expandem a base monetária. Então, o shadow banking é gigante nos Estados Unidos, né? O shadow banking nos Estados Unidos é significativamente maior que o sistema bancário. Significa que a mobilização do crédito se dá, vamos dizer, em base de mercado, né? E, portanto, com base no quê? No direito contratual, mais do que na regulação bancária, capital mínimo, regras da Basileia, blá, 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 né? Mas também é muito grande em outros lugares, como a China, está crescendo na Europa. E eu acho que no Brasil houve uma decisão de manter o shadow banking pequeno. Embora com alguns impulsos recentes, pontuais, para que determinados setores cresçam, ligados à ideia de incentivo ao mercado de capitais, mas existe uma decisão política de manter o shadow banking pequeno, né? Principalmente porque o shadow banking é entendido como procíclico, né? E, portanto, agrava as ressacas aí durante as crises e os pânicos, né? Então, o Banco Central, no Brasil, minha leitura é essa, se empenha em manter o mecanismo de finanças de mercado não reguladas num tamanho pequeno. Esse é o primeiro ponto. Segundo, a grande questão no que toca à regulação bancária. O segundo grande tema é a governança política da política monetária. A governança política da política monetária. E aqui a oposição básica é entre o controle político e o controle tecnocrático. O tema é antigo e nunca sai de moda, né? Em nenhum lugar, muito menos no Brasil. Mas no Brasil, com a passagem desta lei complementar 179, né? 179, 197, 179, eu acho, nós demos um grande passo no sentido da tecnocracia. Que aí pode-se fazer a crítica da tecnocracia, ela não elimina a política, mas ela diminui, vamos dizer assim, a temperatura da política, né? Então, eu vou falar da moeda digital de Banco Central, da CBDC, mas esse meu introitozinho é para que nós guardemos duas informações às quais eu vou voltar. Primeira informação: o Banco Central no Brasil já se empenha há muito tempo em concentrar a elasticidade monetária no sistema bancário regulado. E segundo, o Banco Central goza cada vez mais de amparo jurídico e de legitimidade para exercer um trabalho técnico, não é? De maneira independente. Pudesse fechar só. Fechar o quê? Então, vou só repetir aqui, né? O Banco Central se empenha em concentrar a elasticidade monetária no sistema bancário regulado e goza cada vez mais de amparo jurídico e legitimidade para exercer a sua função técnica. Mas existe um terceiro grande tema na regulação bancária, na regulação monetária. Um terceiro grande tema na regulação monetária, que diz respeito à prerrogativa monetária. E essa que é a grande novidade, né? Do que se trata? Do que trata a prerrogativa monetária? Bom, do poder do Estado de criar moeda com curso legal. Isso é criar a moeda mesmo, né? A moeda com poder liberatório, e no caso da moeda brasileira, com curso forçado também, né? A distinção existe, é sutil, mas aqui não faz diferença.
Bom, vamos lá. Como é que se exerce hoje em dia a prerrogativa monetária? Quando eu digo hoje em dia, eu estou falando das finanças modernas, né? Ela é exercida pela emissão de papel moeda. Foi mencionado aqui, existe na Constituição Federal a previsão de poderes da União para emitir moeda, né? Falando do caso brasileiro. Mas aí é que está, né? O papel moeda estatal, aquilo que a gente chama de moeda manual, né? A moeda física, ela convive com o depósito à vista. Então existe o real, vamos dizer, o real da Casa da Moeda, não é? Que é aquele que a gente leva no bolso, na carteira, mas muito mais numeroso, muito mais relevante na vida prática das pessoas, existe o real do Banco Itaú, o real do Banco Bradesco, o real do Banco do Brasil e assim por diante, né? Então, de um lado, o governo emite a moeda e de outro faz política monetária para controlar a quantidade dessa moeda emitida privadamente. Por isso que no começo da minha fala eu brinquei que isso é uma grande PPP, não é? Uma grande parceria público-privada. E é aqui que nós chegamos na moeda digital de Banco Central. Porque a moeda digital de Banco Central não é mais do que isso. É um ativo criptografado emitido pelo Banco Central com curso legal. Ou seja, é uma nova forma de exercício da prerrogativa monetária, agora na via digital. E a CBDC, ela está sendo proposta como uma cura, não é, para diversos males. Cada um enxerga nela um objetivo diferente. É interessante que a primeira frase da fala do Pércio foi de que ela estaria sendo pensada como um mecanismo para lidar com o zero bound, né? Porque aí você pode fazer com o CBDC juro negativo ao invés de fazê-lo pelo seu funcional, seu substituto funcional, que é o quantitative easing, né? Mas, por exemplo, se a gente lê o Barry Eichengreen semana passada, está dizendo que a CBDC da China está sendo criada porque o Banco Central chinês quer se livrar da competição ou vencer a competição com o WePay, como é que é? O WeChat e o Alipay, né? No caso das Bahamas, existe essa ladainha de que foi criado a CBDC para lidar com o problema da desbancarização. Eu digo que é uma ladainha porque nada me tira da cabeça que é uma ladainha mesmo, né? Porque é uma bola de canhão para lidar com uma mosca, né? Você pode resolver o problema da desbancarização com moeda eletrônica, como aí muito famoso o caso do Quênia e muitos outros, né? Tem todas as fintechs que resolvem isso aí. Eu acho que ali nas Bahamas a história é outra, eu tenho a minha hipótese, está gravada nos vídeos do YouTube, eu deixo isso para depois. Mas, enfim, e tem outros males, né, que são supostamente atacados com a CBDC, né? Supostamente não, há verdade nisso, né? O tema da evasão tributária, da lavagem de dinheiro, do financiamento ao terrorismo. Cada lugar tem um problema particularmente importante, né? E, evidentemente, no caso da China, é um contributo adicional para o sistema de créditos sociais. Vocês sabem que na China cada pessoa tem o seu prontuário com os pontos. Então, se você tem pontos baixos, você não pode prestar concurso público, enfim, tem como um sistema de notas que nem a gente faz com os nossos alunos, né? Fez um trabalhinho aqui, fez um trabalhinho acolá. Eles têm isso numa dimensão muito maior. Se alguém pensar que isso aqui é teoria da conspiração, entra no Google, escreve o sistema de créditos sociais, que é uma coisa muito interessante, né? Mas, enfim, então, essa é a agenda, entre aspas, assim, positiva, né, da CBDC, né? Entre muitas aspas, né? Mas eu queria aqui desenvolver uma crítica, eu vou fazê-lo muito brevemente, eu sei que
o pedido é que eu fique em 15, 20 minutos e eu vou me ater a esse ponto, a esse tempo. Eu queria aqui desenvolver uma crítica à CBDC, partindo de uma constatação fundamental, né? Vamos deixar de lado, por um instante, as variações sobre o tema, não é? Os detalhes dos possíveis arranjos para implementar as CBDCs. Por exemplo, né, isso aqui foi tratado pela Maria Cristina, né? Talvez as CBDCs sejam criadas diretamente, então cada pessoa tem ali a sua conta corrente no Banco Central, né? Como se fosse sua conta reserva bancária, que hoje só os bancos grandes têm, amanhã todo mundo vai ter, né? Ou talvez seja um modelo que às vezes é chamado de híbrido, né? Em que as pessoas têm, que é o modelo das Bahamas, né? Em que as pessoas têm, e é um modelo da China também, que as pessoas têm depósitos nos bancos comerciais que concedem um depósito, aliás, que lastreiam em 100%, não é, esse depósito com um crédito no Banco Central, do mesmo jeito que as fintechs já fazem com dinheiro eletrônico, né? Então, isso são detalhes, né? Mas no seu sentido mais fundamental, o que é uma CBDC? CBDC é moeda pública. Esse é o ponto, não é? E isso é muito importante, o fato da CBDC ser moeda pública. Porque a moeda pública, ela vem, então, para substituir a moeda privada, não é? Então, ela tem que crowd out, isso é, eliminar do mercado, em alguma medida, a moeda privada, especialmente o depósito bancário, né? Só uma parte dela, como é hoje em dia feito nas Bahamas, mas imagino eu que na cabeça de muitos bancos centrais, com o tempo, talvez até de toda a moeda privada, né? Pelo menos a moeda privada aqui, estou falando do depósito bancário, né? Então, assim, entra o CBDC e sai o substituto monetário, que é o depósito bancário, né? Essa é a substituição. E daí? Que diferença faz? Eu acho que esse é um ponto que passa um pouco despercebido no debate internacional e é o ponto para o qual o meu coautor, Leônidas Zelmanovitz e eu chamamos a atenção numa publicação, sei lá, do ano passado, né? Sei lá para outubro do ano passado. Porque essa ampliação da prerrogativa monetária pelo Estado tem consequências práticas. Ela é um convite para o aumento da participação do Estado no direcionamento do crédito. Em outras palavras, é um aumento do peso da moeda pública substituindo a moeda privada. Só que aí isso facilita uma mistura entre a política monetária e a política de crédito. Ou seja, tende a facilitar o direcionamento político do crédito. Em outras palavras, vai facilitar a repressão financeira, porque é uma nova forma de poder outorgada ao Estado. Ou seja, aliás, não é nem necessariamente uma nova forma de poder, é uma espécie de devolução do poder que os Estados tiveram ainda na época em que a moeda era o ouro, né? E aí é que está o que nós estamos chamando de uma hidden agenda, né? Uma agenda oculta. Não uma agenda oculta, e a gente escreveu até um pouco para ser provocador com esse título assim, um pouco conspiratório, né? E não é uma agenda oculta no Brasil em particular, mas em toda parte, né? Então, deixa eu dizer de outra maneira. Vamos pensar assim, quando é que é criada a moeda hoje em dia? Quando alguém toma um empréstimo, né? Mas quando é que um banco concede um empréstimo? O banco dá um empréstimo, o banco comercial dá um empréstimo porque estima que esse dinheiro vai poder ser pago, né? Então, essa é a beleza do sistema.
por um lado, a moeda é criada para uma finalidade lucrativa e, portanto, em certo sentido, é uma alocação eficiente da moeda. E, por outro lado, a oferta de moeda se ajusta meio que mecanicamente, não é? Ou naturalmente à mudança de demanda por moeda. E a intervenção dos bancos centrais é, então, indireta, né? Um banco central aumenta a liquidez dos bancos, a quem cabe emprestar, mas com a CBDC, dentro dessa arquitetura que se propõe hoje em dia, o Banco Central pode aumentar a liquidez diretamente, né? Então, o sistema pode deixar de ser essa grande PPP que tem sido há 300 anos, né? Entre o Banco Comercial e o Banco Central, porque o Banco Central pode criar moeda diretamente. De novo, então, mas e aí? E o banco privado, né? O que sobra para o banco privado? O banco privado pode acabar virando um grande repassador de empréstimo, é quase um repassador de Finame, porque a definição política do destino do dinheiro vem do Banco Central, que hoje isso não está escrito dessa forma, embora já seja proposto. Se você ouve a Christine Lagarde, por exemplo, falando de financiamento da economia verde, e misturando a conversa com CBDC, né? Quer dizer, às vezes não está no plano explicitamente, mas está ali bem escondido, né? Está em germe, né? É uma espécie de um ovo da serpente. Essa é a nossa hipótese. Eu queria só rapidinho mencionar mais um ponto que precisa ser pensado com cuidado quando se fala de criar CBDC, que diz respeito aos riscos para a estabilidade financeira. Então, a CBDC do governo compete com a moeda privada criada pelos bancos. Ela é obviamente mais segura, né? E por isso que todo mundo fala disso, né? Os bancos perderem depósitos, né? Quer dizer, que é o outro lado de contar essa história do crowd out que eu já contei, né? Isso é muito bem compreendido, todo mundo já entendeu o problema e os bancos centrais mundo afora estão estudando como resolver o problema, se é que o problema tem solução. Mas eu quero fazer referência a essa prociclicalidade das CBDCs, né, para voltar ao meu ponto de partida, né? Então, como eu disse lá atrás, e aqui eu me encaminho para a minha conclusão, nós temos 3 grandes temas na regulação monetária, não é? O tema da elasticidade monetária, se ela está no sistema bancário ou fora dele, não é? O tema do controle político ou tecnocrático da política monetária e o tema da prerrogativa monetária. Então, eu quero aqui partilhar com vocês uma reflexão. É comum tratar desses temas separadamente, mas será que eles são separados? E eu acho que só até um certo ponto. Eles estão profundamente conectados. A criação de uma CBDC representa uma expansão da prerrogativa monetária, né? Que impacto traz isso para a criação de crédito pelos meios de mercado, não é? Ou seja, que impacto traz isso sobre o shadow banking? Ou perguntando de outra maneira, será que nós só estamos trocando 6 por meia dúzia e não faz diferença nenhuma, não é? Eu acho que a criação da CBDC gera pressão para a expansão do shadow banking. Porque com a emissão da CBDC pelos bancos centrais, a tendência é óbvia, né? A tendência é reduzir a liquidez do sistema privado, o Pércio falou disso. Bom, pode ser que seja só triste para os bancos, né? Tudo bem. Mas não é só esse o problema, porque os fundos administrados pelos bancos, por exemplo, vão ter menos liquidez para emprestar no mercado de capitais, né? Só para citar uma dimensão do problema. E tem mais, não é? Se for verdade a nossa hipótese, não é, de que cedo ou tarde
em resposta a uma crise ou a outra, os bancos centrais vão acabar se engajando para valer no direcionamento político do crédito, não é? O que eu estou trazendo aqui como hipótese, mas que eu considero altamente provável, num espaço de tempo provavelmente muito curto, não é? Então, nós estaremos no campo da repressão financeira. E aí o problema da repressão financeira é que nem todo mundo entra na lista dos escolhidos pelo governo. E aí tem que se virar, não é? Então, o tema daria pano para manga, mas para mantê-lo simples, nós podemos dizer o seguinte, que existe uma tensão, talvez uma contradição entre as políticas do Banco Central no que tocam ao controle da elasticidade monetária e à expansão da sua prerrogativa monetária. E pode haver uma segunda tensão, não é? Que diz respeito a isso que eu chamei de controle tecnocrático ou político da política monetária. Porque hoje o Banco Central, pelo menos o Banco Central brasileiro, né, ele está mais ou menos em paz com a sociedade. Não é verdade em todo lugar, mas é verdade no Brasil, né? O nosso Banco Central ganhou do Congresso um mandato para sua independência, não é? Para exercer a técnica da regulação bancária. Mas e amanhã emitindo CBDCs, né? Aí o Banco Central pode ter que encarar aí o chumbo grosso dessas escolhas políticas, né? Para o direcionamento, enfim, da criação monetária. Eu tenho dúvidas se convém ao Banco Central entrar nessa, né? Mas mais do que isso, eu tenho dúvida se é possível ao Banco Central fugir disso quando estiver emitindo as CBDCs. E aí, se o meu raciocínio estiver certo, nós teremos, então, uma outra contradição, que é a adoção das CBDCs poderá suscitar. Muito obrigado a todos.